Por estar grávida, eu comecei a sentir muitas cólicas, bem no início da gravidez, muitas dores. E se prolongou por uns dias e meses e eu sentia muita cólica, muita dor. Aí comecei a fazer o pré-natal. E aí foi o tempo que o médico pediu para me fazer uma ultrassonografia. Aí eu fiz. Aonde na ultrassonografia foi descoberto que tinha um mioma junto com a criança. E aí o médico já falou que eu sentisse mais cólica, mais dores e chegasse ao ponto de sangrar, era para mim procurar o hospital urgente. Aí ele falou do que poderia acontecer. E ali aquilo eu comecei a ter muito nervosismo, com medo, porque todas as vezes que a criança mexia, ou eu ficasse endurecendo na barriga, ali eu achava que aquele mioma estaria comendo, atacando, prejudicando a criança de alguma forma, porque eu já tinha ouvido falar de vários casos de pessoas que estavam grávidas com mioma ou tiveram problema gravíssimo. E aquilo, eu estava tendo muita crise de nervosismo, muito medo. Cada vez que eu sentia alguma coisa ali, eu já começava a passar mal. Até que eu tive que tomar algumas medicações para me acalmar mais. Aí um dia, a minha cunhada me convidou para uma reunião que ia ter na casa dela. Aí quando eu cheguei lá, eles eram cristãos, eles eram pessoas evangélicas, né? E tava uma reunião lá e começou aquela reunião onde eles começaram a falar de Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, até porque desde criança minha mãe era espírita, então ali foi aquilo que eu aprendi. Então eu nunca tinha falado de Jesus, eu só ouvi falar dos espíritos, aquele e tal, vários nomes que eu conhecia só dos espíritos. Então ali eles começaram a falar de Jesus, aí eu parei para ouvir. E começou a me interessar. Eles falaram que Jesus era muito poderoso, ele era muito grande, o poder dele, ele tinha um poder muito grande para curar, para transformar. E falaram várias coisas que Jesus faz, eles citando ali. E ali terminou aquele culto, a gente foi embora, me levar para casa. E eu passei aquela noite, não dormi bem, preocupada e ao mesmo tempo pensando no que eu iria fazer. Aí quando o dia amanheceu, logo cedo pela manhã, no quintal tinha um pé de manga, eu fui pra lá. Aí eu fui falar com Jesus, eu falei assim: Jesus, aqueles crentes lá estavam dizendo que tu é muito grande, que o teu poder é muito grande. Então, eu tô aqui agora com um problema muito sério, tem uma criança dentro de mim e junto com ela tem um mioma. E ele pode matar essa criança e eu tô com muito medo, eu já não sei o que fazer. Então eu quero perguntar e ao mesmo tempo quero te dizer que eu vim te dar essa menina, Jesus, porque como o Senhor é tão grande e tem muitos poderes, então você pode salvar essa criança dentro de mim. Então salva ela, porque eu já não sei mais o que fazer. Ali eu chorando muito debaixo daquele pé de manga, desesperada, angustiada. E aí eu falei pra ele assim: olha, eu te dou ela, a partir de hoje ela não vai mais ser minha, eu quero que você cuide dela. E que eu vou prometer de nunca eu furar as orelhas dela, eu nunca vou cortar o cabelo dela, eu vou te dar essa menina e o nome dela, eu vou botar o nome dela de Maria de Jesus, o mesmo nome teu. Ali eu falei naquela hora, eu já comecei a me sentir até melhor, eu me senti mais tranquila. Aí passou os dias, chegou o tempo de eu ter aquela criança, ali já eu ia me internar. Aliás, eu me internei à noite para no outro dia, pela 1h da tarde, eu fui fazer a cirurgia para tirar ela, uma cesariana. E eu tava tranquila, não tive medo, já era apressado que chegasse a hora pro médico tirar aquela criança. Aí na hora da cirurgia, o médico que fez o meu pré-natal, que ia fazer a minha cirurgia, ele não tava. Foi outro médico que fez a minha cirurgia. Na hora que ele tava fazendo a cirurgia, eu tava agoniada ali, eu já perguntei pra ele como é que a menina tava, e se dentro tinha um mioma junto. Aí ele falou: não, aqui não tem mioma, tá tudo bem. Eu nem podia falar, mas aí eu falei. Aí ele disse: tá tudo ok, a menina tá bem, não tem nenhum problema aqui. Aí eu disse: eu quero que você me ligue. Eu falei pra ele que era pra ele me ligar. Aí ele: tá bom então, mas não fala mais. Aí eu ali, calada, de repente uma pessoa bateu na porta lá da sala de cirurgia. A mulher falou assim, porque naquele dia tinha 3 pessoas, eu e mais 2 mulheres que iam fazer cesariana. Esse doutor, aquela mulher lá tá passando muito mal. Aí ele disse: faz alguns procedimentos lá, e ela foi. Passou mais um pouco lá e veio a mulher de novo: doutor, a mulher tá mal mesmo, bota lá no oxigênio que eu não posso ir lá. Ou você me garante de terminar de costurar essa daqui pra mim ir lá socorrer ela. Ele disse: não, doutor, de jeito nenhum. Fique terminando aí, quando terminar você vai. Depois então coloca no oxigênio lá. Aí eu já fui muito nervosa com aquela história ali, que eu não entendi porque ela tava ali na porta da sala de cirurgia, porque também nesse dia só tinha esse médico no hospital ali.
Terminou a minha cirurgia, eles me levaram numa pressa porque tinha que socorrer outra mulher, me tiraram da maca e foram me colocar na cama ali. Quando eles foram me colocar, uma pessoa soltou minha perna de uma vez. Na hora logo eu não senti nada. Quando passou uns minutos lá, e aí uma pessoa bateu na porta do quarto e entrou. E olhou pra mim, aí falou assim, você não fez uma cesariana? Eu disse, sim. Senão porque você tá ensanguentada, seu lençol tá que só é sangue. Aí a minha acompanhante tinha saído, aí eu pedi, por favor, chama a minha acompanhante, eu disse o nome dela. Aí eu disse, você já passa ali na frente, chama uma enfermeira pra vir aqui me ajudar. Aí a enfermeira veio, aí colocou, me aplicou um soro, aplicou a injeção. Aí ali eu já fiquei nervosa por conta dessa situação. Aí ela trocou todos os panos, aí logo eu comecei a passar bem. Só que quando foi pra mim embora, a minha perna não tava mexendo, minha perna não se movia. Daí então, eu peguei e tentei andar, não levantava, não conseguia, aí foi que me ajudaram, mas assim mesmo eu fui pra casa. E em casa eu fiquei quase um mês sem andar. A perna não mexia de jeito nenhum, quebrou um ponto da cirurgia e a perna não estava se movendo. E ali eu fiquei por vários meses tomando medicação, fazendo tratamento, até ficar bem e voltar a andar novamente. E aí aquela criança tava tudo bem, tanto que o médico, quando chegou pela manhã, antes de eu sair do hospital, ele foi lá, o médico que fez meu pré-natal, olhar a menina, tirou as luvinhas, tirou as meinhas do pezinho para olhar ela, porque ela não tinha um arranhão. Isso eu acredito que Jesus naquele dia fez a cirurgia, tirou aquele mioma de dentro, porque ele era muito grande. E ali eu fiquei tudo bem. Aí a gente passou alguns meses ainda naquela cidade, ali no Piauí, e aí a gente decidiu voltar para o Maranhão. Chegando no Maranhão, aí a gente procurou um local de trabalho que a gente não podia ficar parado. Aí a gente lá conseguiu um local, onde ali meu esposo conseguiu um ponto bem grande, que deu para ser um dormitório e um bar. E ali a gente ficou por vários tempos trabalhando ali naquilo. Só que logo algum tempo depois, como eu já tinha estado com esse problema de nervosismo durante a gravidez, aquele nervosismo continuou. E aquilo se prolongou por muito tempo. Cada vez eu estava tendo muita crise de nervosismo. Daí então eu procurei uma senhora que é espírita, né? Ela era da parte da magia negra. Eu fui procurar ajuda nela, que ela ficava quase em frente à churrascaria. Aliás, era um dormitório e um bar. Era isso, não era uma churrascaria. Ali então ela foi lá para fazer um trabalho lá naquele lugar e também fez uns procedimentos em relação a mim, umas orações lá em reza, com aquele trabalho que ela sabia fazer da magia negra. E aonde consagrou as mesas, consagrou aquele local todo. E ali cada vez eu tava ficando muito mal. Chegou um ponto de eu ter que procurar ajuda nos médicos. E eles me encaminharam para uma psicóloga. Aí onde eu fiquei sendo acompanhada por uma psicóloga e isso não resolvia. Cada dia eu tinha mais crise, cada dia eu ficava mal e eu com aquelas crianças, 5 filhas, mulher, 2 meninos, um homem. E ali naquele trabalho eu não fazia nada, porque eu estava sempre muito mal. E eu já estava tomando alguns tipos de remédio por conta de não conseguir nem dormir. Eu tinha uma crise que dava aquela aceleração no coração, eu começava a ficar com falta de ar, eu começava a tremer, e era muito horrível isso. Ali então ela fez um trabalho, aquela mulher lá, ela fez um trabalho onde a gente ficava com a vela acesa por 7 dias dentro do trabalho, em um quarto separado, com um copo de cachaça e outro com água, que ali era para abençoar aquele local. Aí colocava aquele pó nas mesas e por várias vezes eu preparei frango para ela fazer trabalho também, para me ajudar, mas eu não conseguia melhorar naquilo ali, não estava funcionando para mim não. E aí eu cheguei um dia que eu falei para ela, a senhora não acha que tá estranho esse problema para mim? Porque eu tô tomando medicação, tô fazendo tudo que vocês estão passando, eu ando me sentindo muito mal, eu não tô mais conseguindo fazer nada, e esse remédio tá me dando muito sono, eu não tô conseguindo cuidar dos meus filhos, nem fazer mais nada. Aí ela disse, não, vou vir aqui e volto para fazer um trabalho. Aí ela trouxe uma lata, aí botou umas brasas dentro, colocou umas coisas lá que faz um difumador lá, e a companheira dela ficava rodando em redor de mim com aquela lata de fumaça, e ela foi e colocou a mão na minha cabeça e foi fazer uma reza. Eu não consegui entender o que aconteceu, só sei que quando ela colocou a mão na minha cabeça, parece que foi como se ela voou. Ela foi parar tão longe que ela caiu ali no chão, gritando mesmo.
Ali eles tiveram que interromper aquele trabalho e foram embora. Aí não resolveu nada, ficou só muita fumaça e aquele negócio todo e eu continuando naquele problema. Aí ela passou muitos dias sem voltar. Aí quando ela voltou, aí ela me pediu para um frango preparado, uma farofa, algumas coisas lá, e eu dei para ela. Aí ela preparou um banho, aí colocou, disse que aquele litro de banho era para me banhar dentro de uma banheira. Eu tinha que banhar às 6 horas da tarde. Ali eu coloquei aquele banho, uma vela acesa, e eu ficava banhando aquele banho, descendo na minha cabeça e aparando naquela banheira. E quando eu terminei aquela reza, aqueles procedimentos ali, aquele ritual todo que eu estava fazendo, aí eu tinha que colocar de volta aquilo tudo, que eu banhei com ela de volta em um litro, tampar e jogar dentro de um rio, um açude. Como nessa cidade que a gente tá não tinha rio, jogou no açude. Foi até uma irmã minha que foi lá jogar, não sei se foi uma das minhas filhas, não me lembro bem quem foi com ela. Só sei que foi minha irmã. Aí jogou lá nesse açude lá. E ali eu continuei muito mal, aquele problema. E chegou um tempo ali que aquele trabalho não estava mais dando certo, e só tendo problema muito mesmo. Já comecei a ter que ir para o Piauí também. Lá eu dei um problema muito sério eu tive que passar pelo ginecologista no Piauí, onde eu estava tendo crises fortes, e eu fui lá no Piauí passar por um psiquiatra, aí depois passei no psiquiatra também lá no Maranhão, e psicólogo, e era vários atendimentos, e eu cada vez tendo crises mais fortes, eu não passava bem de jeito nenhum. Aí aquele ponto ali não deu certo, a gente teve que sair dele, até encerrou aquele trabalho ali que estava tendo muito problema. Aí a gente foi para outro ponto, num bairro. Ali naquele bairro, ali a gente começou a trabalhar. Ali meu esposo colocou, era um bar e uma sinuca, né? Um jogo também lá. Aí a gente morava na casa do lado. Aí como chegou umas firmas na cidade, que eles estavam fazendo um trabalho, aí o homem foi lá um dia, ali jogar sinuca e beber. Aí ele, conversando com meu esposo, falou do trabalho dele, que estava precisando de um fornecedor de alimento por um mês ali, pra gente fornecer para aqueles trabalhadores que ele estava com ele no campo, e fornecer bebida, tudo que ele precisava ali a gente tinha. Aí a gente foi lá com pessoas fornecedor pra gente trabalhar naquele período fornecendo alimento para ele. A gente fez durante um mês todinho alimento para ele. Pegou tudo com os fornecedores, porque a gente não tinha dinheiro nessa época para comprar tudo à vista. E a gente fez ali durante aqueles 15 dias não, um mês todinho. Foi um mês que a gente trabalhou para ele, fornecendo a comida. E aí, quando foi no dia do pagamento, ele fugiu sem pagar a gente, não pagou nós, não pagou nenhum dos trabalhadores que ele estava com ele. Esse homem desapareceu, e aí foi uma busca atrás desse homem. E a gente devendo os fornecedores, sem saber o que fazer. E todo mundo tentando ver se conseguia. Procuramos advogado, procuramos ajuda, mas ninguém não conseguiu mais encontrar esse homem. E a gente ficou ali, desesperado, sem saber o que iria fazer, por conta do que estava devendo aquele povo, e nós com aquelas crianças devendo todo mundo, e eu com esse problema de saúde. Ali naquele lugar, a minha filha Scarlett brincando numa rede, levou uma queda tão grande da rede que quase morre. Ficou ali com um cisto, um tumor na cabeça por muito tempo, sentindo dor, e aquilo nunca desinchava. A gente saiu daquele ponto ali que não deu certo, a gente teve muito problema, fomos para outro, quase em frente ao mercado, onde ali ele botou uma vendazinha lá e um jogo. Ali a gente ficou ali e eu muito mal. Tinha dia que eu passava muito mal, era muita dor que eu sentia, era dor de barriga, era aquele problema lá de... Eu comecei a ter muito medo, comecei a ter crise de medo de tudo. Eu tinha medo das pessoas, medo, era assim algo desesperador. Passei a ter umas crises de medo tão estranhas que não dava para explicar. Eu ficava com as portas fechadas, não queria que as crianças nem saíssem, porque eu tinha medo de tudo, até das pessoas. Tinha medo de dormir, tinha medo de comer, tinha medo de tudo. Aí eu tava numa situação tão séria ali, passava muito mal mesmo. E tomando aqueles remédios que os médicos passou, o psicólogo, o psiquiatra me atendia, e aquilo nunca resolvia a situação. Aí minha mãe já estava indo na igreja evangélica, aí ela pediu para mim ir nessa igreja um dia com ela. Eu não quis ir, eu não gostava de crente de jeito nenhum, não queria nem falar com eles. Aí ela perguntou se podia levar o pastor lá um dia, eu disse que não. Aí foi um dia ela levou ele, sem me falar nada. Foi com ele lá, aí ele conversou comigo, falando sobre a fé e tudo, e eu não queria saber daquilo, porque eu era envolvida na parte espiritismo, né? E o meu envolvimento era só com essas coisas, eu não queria saber. E a minha mãe tinha saído daquilo, que a minha mãe já tinha feito a cabeça e tudo, passou muitos anos trabalhando nessa área, ali ela já tinha saído, eu achei estranho, gente, a senhora vivia nisso, agora tá querendo que eu saia, mas andando eu ir numa igreja, eu não quero ir não.
Aí até que ele falou assim, ele mandou um recado para mim que tinha um livro para me dar. E como eu gostava muito de ler livro, escrever, ali eu já me interessei para ir nesse dia, nessa reunião deles por conta do livro. Aí eu fui uma vez, ele não me deu o livro, fui duas vezes, ele não me deu esse livro, na terceira vez e nada dele me dar esse livro.